Bom dia! Começando o segundo Papo Roots. Ontem a gente teve o primeiro encontro e a gente trouxe a análise de exercícios. E hoje, na verdade, o Papo Roots de hoje deveria ser amanhã, porque toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, a gente vai se encontrar para ter esse Papo Roots. Só que amanhã eu vou passar por um procedimento dentário, então decidi antecipar para hoje. Olá, Railson! Olá, Natália! Olá, Cleide! Tudo bom? E eu mudei um pouquinho a minha programação para o papo de hoje, porque surgiu alguns físios fazendo algumas perguntas no privado que eu achei interessante trazer aqui para vocês, tá? Sobre disfunções do ombro. Então vai ser interessante a gente conversar. Um sobre sobre luxação anterior do ombro e o outro é sobre o ombro congelado. Então eu vou estar compartilhando aqui um pouquinho do que eu responderia para esses físios, né, no privado. Eu decidi trazer aqui e também quem tiver dúvidas, tá, gente? Pode mandar para mim no privado que eu vou estar sempre trazendo as dúvidas de vocês aqui nas lives para a gente responder, porque a dúvida de um é a dúvida de mais gente, tá bom? Olá, Lorena. Olá, Shaquin. Acredito que fale assim, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrar aqui para vocês. Queria também, se possível, quem está assistindo agora, quem está assistindo a live gravada, que vai ficar disponível depois, me fala qual é a maior dificuldade de vocês. Se é na avaliação, se é no tratamento, se é na prescrição de exercícios, se é no raciocínio clínico, para eu também estar trazendo conteúdos que sejam relevantes para a gente estar sanando essas dores. Tá bom? O papo de ontem foi bem legal, já está disponível lá no perfil, aconselho vocês a assistirem, que foi um assunto assim, que eu sei que é dificuldade para a maioria das pessoas, que é a análise de exercícios, como você vê um exercício e saber para quem aplicar, o que é que aquele exercício está trabalhando, vale a pena vocês conferirem. Eu deixei para vocês uma atividadezinha que eu sugeri, na verdade, para vocês começarem a praticar essa análise estratégica do movimento, que é extremamente importante para os fisioterapeutas, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui a primeira pergunta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa físio mandou assim: boa tarde. Em lesão de Hill-Sachs, pós-luxação, o que é que você prioriza? Então, para a gente dar uma contextualizada, para quem não sabe o que é uma lesão de Hill-Sachs, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui para vocês breve, tá bom? A lesão de Hill-Sachs, ela acontece quando a gente tem uma luxação anterior do ombro. E aí eu tenho a impactação do labro, que é a bordinha lá da glenoide, na cabeça humeral. E essa impactação, ela causa uma fratura por compressão, um afundamento da cabeça humeral, tá? E isso pode tanto gerar dores no ombro, como também pode contribui para maior instabilidade. Respondendo à pergunta então da colega, o que é que a gente prioriza numa lesão de Hill-Sachs? É o que a gente prioriza numa reabilitação pós-luxação anterior do ombro. E aqui a gente tem algumas considerações. A literatura traz que quando a gente tem episódios de luxação do ombro, né, o ombro saindo, que pode ser tanto por trauma, como algumas pessoas têm uma frouxidão ligamentar que favorece a isso. Quando o episódio é primário, ou seja, a primeira vez que aquilo aconteceu, vale a pena tentar reabilitar com o tratamento conservador. E o tratamento conservador, ele vai envolver o fortalecimento, o treinamento proprioceptivo, controle motor, tá? E uma coisa bem interessante, que até um artigo recente trouxe também, é a gente trabalhar a apreensão do paciente. Porque os pacientes que passam por um episódio de luxação anterior no ombro, muitas vezes ele consegue até melhorar do quadro de dor, a dor não se torna tão significativa, mas aquele medo persiste, mesmo na ausência de dor muitas vezes, tá certo? E esse medo, essa apreensão, ela precisa ser trabalhado, porque muitas vezes a luxação anterior, ela acontece em pessoas jovens, que querem praticar atividade física, que querem praticar academia, vôlei, enfim, e para elas conseguirem retornar ao esporte, elas precisam ganhar de novo o quê? Confiança no ombro. E como a lesão, a luxação anterior, ela gera um estiramento. Oi, professora, tudo bom? Como o ombro ela gera um estiramento, o ombro não, desculpa, gente. A luxação gera um estiramento de cápsula, de ligamentos, a gente tem uma perda considerável dos sensores
que informam o posicionamento, por exemplo, do ombro. Então, lá no cérebro, tem alguns artigos que trazem até esse termo cicatriz cerebral. Lá no cérebro, essa propriocepção, ela fica bagunçada. E aí, essa bagunça gera justamente esse receio do paciente, essa sensação de apreensão do paciente. E justamente um artigo agora de 2026, até reli para a gente poder conversar direitinho nessa live, ele traz essa importância de a gente trabalhar essa apreensão do paciente, trabalhar tanto com educação como com exercícios que reproduzam aquelas posições de medo, que no caso da luxação anterior do ombro, o principal medo é o quê? Rotação externa na posição abduzida, que é onde eu tenho a anteriorização da cabeça do ombro, e aí vem justamente a apreensão. Inclusive, um dos testes que a gente realiza com os pacientes é o teste de apreensão, trazendo o paciente deitado na maca, trazendo esse ombro para 90 graus de abdução e fazendo a rotação externa progressiva. E o paciente muitas vezes não para pela dor, é o medo. Não, pare, que parece que o ombro vai sair. Né? Então, esse é chamado de teste de apreensão. A gente sempre realiza quando a gente tem uma suspeita de luxação, de instabilidade anterior do ombro, tá certo? Então, a gente precisa trabalhar esse medo desses pacientes. E a gente tem uma forma progressiva de fazer isso, tá? Mas a pergunta da nossa colega é, então, em lesão de Hill-Sachs, pós-luxação, o que é que a gente prioriza? Depende da fase que aquele paciente está na reabilitação. O paciente acabou de machucar o ombro, está ali na fase mais aguda. A gente já vai trabalhar com exercícios com carga, botando lá naquela amplitude que o paciente tem medo? Não. A gente vai começar com exercícios de cadeia cinética fechada. Eu tenho um paciente que eu atendi ele ano passado, de luxação anterior no ombro, já eu falo um pouquinho mais do caso dele. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns exercícios que eu utilizei com ele, tá bom? Da movimentação natural. Eu utilizo bastante os exercícios da classe do engatinhado, o movimento Roots, porque justamente trabalha essa propriocepção, essa estabilização do ombro em cadeia cinética fechada. E os guidelines, eles também trazem como recomendação trabalhar a cadeia cinética, ou seja, integrar ombro com tronco, com membro inferior, trabalhar essa transferência de força, tá bom? Então, a classe do engatinhar, ela é muito importante para trabalhar com esses pacientes, eu utilizo bastante. Já eu trago para você, tá bom? Para vocês. A Adri falou, excelente profissional. Obrigada, professora. Curou meu marido, nunca mais teve dor no ombro nem no braço. Fico feliz em saber que ele continua bem, viu, professora? Então, na fase inicial, a gente vai acolher esse paciente. A gente vai compreender o medo que é normal dele sentir. A gente vai trabalhar com exercícios que não gatilhem tanto o desconforto, obviamente, né? Para progressivamente, a partir de uma evolução, de uma aliança terapêutica melhor trabalhada, o paciente confia mais no profissional e nele mesmo, né? A autoeficácia dele vai melhorando, a gente vai progredindo para as posições de exposição de mais medo, tá? Então, inicialmente, se o paciente está na fase inicial, a gente vai trabalhar com exercícios em cadeia cinética fechada. Quando a gente coloca o paciente em cadeia cinética fechada, como por exemplo na posição de 4 apoios, a cadeia cinética fechada em si, ela já aumenta mais a atividade do manguito rotador, que é a musculatura que ajuda a estabilizar, tá? Então, lesões primárias de luxação anterior, no tratamento conservador, a gente vai ter que reforçar essa musculatura, porque a parte cápsula ligamentar, ela tá frouxa, e a gente vai precisar dar esse suporte muscular para tentar estabilizar esse ombro. Tá bem? Se a lesão, se já é a segunda, terceira, quarta vez que esse ombro está saindo, dificilmente esse paciente vai ter bons resultados com o tratamento conservador e a gente vai ter que indicar o tratamento cirúrgico, tá certo? Então, o tratamento cirúrgico em lesões de repetição, de recorrência, e daí a gente vai fazer a reabilitação, né, da pós-cirúrgico. Tá certo? Mas em lesões primárias, a gente vai então começar ali com cadeia cinética fechada na fase inicial. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês alguns dos exercícios em cadeia cinética fechada que eu trabalhei com esse paciente. Deixa eu procurar aqui no meu celular. Eu já deixei ele salvo aqui nos favoritos para facilitar. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui foi um deles.
É um trabalho que eu gosto muito de realizar, o fortalecimento em 4 apoios, na posição do foot hand crawl, que é essa posição que ele está do engatinhar, sem os joelhos no chão. Aqui ele já está fazendo um exercício um pouco mais avançado. Eu não faria na fase bem inicial com ele, esse com a faixa elástica em si. Eu faria simplesmente o apoio, no 4 apoios, ele levantando os joelhos do chão e mantendo a posição, sem ter essa resistência extra, tá certo? Mas esse aqui é uma progressão de um exercício da fase inicial. Então, quando o paciente vai ganhando confiança, vai ganhando mais força, a gente consegue ver que ele está conseguindo performar melhor, a gente pode, por exemplo, adicionar uma carga externa, aqui no caso a faixa elástica. Vocês sabem que, né, eu sempre trabalho com o chão e uma faixa elástica. Aqui a gente vai ter justamente essa propriocepção acontecendo, porque ele está deslocando o braço em diferentes posições. Então, está trazendo essa informação proprioceptiva para o ombro. A gente está trazendo a ativação do manguito rotador. A gente está usando muito tronco, tá? Ele tem até uma falha de força de tronco aqui, porque se vocês verem, ele, vamos dizer assim, rebola muito, né? E aí é um comando que eu dou, olha, rebola menos, para poder acionar mais tronco. Quando rebola demais é porque o tronco não está funcionando tão bem, tá certo? Aí eu peço para ele rebolar menos, vamos dizer assim, para deixar mais firme. A gente tem ativação também de membros inferiores. Quem já tentou esse exercício, vocês vão ver que esse exercício queima a coxa. Eu sempre digo que é a minha cadeira extensora, né? Porque queima muito o quadríceps também. Então, olha como é completo esse exercício. Trabalha propriocepção, estabilização, cadeia cinética, né? Comunicando ombro com tronco e membro inferior, enfim. Então, ele é bem completo. Então, nas fases iniciais, a gente pode começar sem a resistência, só tirando os joelhos do chão, e a gente pode progredir para, por exemplo, com a faixa elástica. E assim, gente, tem uma imensidão de variações que a gente consegue fazer nos exercícios de 4 apoios, tá bom? Aqui nessa posição do 4 apoios, no engatinhar, a gente tem basicamente 2 posições. Esse de 4 apoios e o de barriga para cima, que é a posição do caranguejo, que é o inverted crawl. Esse é o foot hand crawl e tem o inverted crawl. A posição invertida, que seria do caranguejo, eu também não faria numa fase inicial, porque ele traz esse braço aqui em extensão e pode gerar um desconforto e uma apreensão também para o paciente, tá? Porque eu justamente estou fazendo esse movimento aqui, ó, de abdução horizontal. Então, estou tendo um estiramento anterior também. Então, na fase inicial, eu vou preferenciar a posição de mais conforto, que é a posição de 4 apoios. Aqui eu não estou com risco de apreensão, né? O braço ele não está com risco de apreensão. E eu consigo começar a construir força e autoeficácia e confiança do paciente de novo no ombro dele. E depois a gente vai progredindo, tá certo? Então, deixa eu pausar aqui. Então, essa é uma opção de exercício para quando a gente está ali na fase inicial de uma lesão de Hill-Sachs. Para quem chegou agora, gente, eu estou respondendo algumas perguntas que me foram enviadas no privado. Fiquem livres também para me perguntar lá no privado, que eu sempre trago aqui para vocês, tá certo? As respostas. E a fisioterapeuta me perguntou o que eu priorizo em uma lesão de Hill-Sachs. Então, estou explicando aqui. Quem está pegando no meio do caminho, assiste depois e vai ficar gravado, tá bem? Quando o paciente vai progredindo, a gente vai, como eu falei para vocês, o guideline recente, ele reforça que a gente precisa trabalhar essa apreensão do paciente. Então, a gente vai transicionando para movimentos que trabalhem na posição de apreensão, trazendo sempre de forma progressiva. Deixa eu afastar aqui um pouquinho a câmera. Então, a posição de maior apreensão é aqui, abdução a 90 graus e rotação externa. Se eu quiser começar a trabalhar esse paciente de forma progressiva, eu vou com a faixinha elástica começar a trabalhar em amplitudes de rotação externa que não geram apreensão, porque eu também preciso trabalhar a musculatura de rotação externa e interna. No estudo Delphi que teve desse ano, o que é o estudo Delphi? É quando vários experts se juntam para chegar a um consenso sobre determinado assunto, tá? E esse estudo Delphi juntou médicos e fisioterapeutas, foram 26 fisioterapeutas e 14 médicos, se eu não me engano, e para chegar a um consenso sobre o que era primordial no tratamento de uma lesão de luxação anterior do ombro. Na verdade, o artigo era reabilitação pós cirurgia para lesão de Bankart. Mas também envolve aqui tudo mesmo na luxação anterior, vale os mesmos princípios, tá certo?
E aí eles chegaram como consenso máximo em relação à importância de fortalecer o ombro, principalmente rotadores internos e externos. Então, a gente pode começar a trabalhar essa rotação externa numa amplitude onde o braço esteja aduzido. Eu não tenho aqui apreensão, o paciente não tem receio. Inclusive, eu trabalhei com esse paciente também. Deixa eu mostrar aqui um outro exercício que eu realizei com ele. Deixa eu botar aqui. Cadê meus favoritos? A gente começa com o braço aduzido e a gente vai ganhando progressivamente essa amplitude, tá? Esse aqui. Ó, esse aqui eu trabalho, ó, a rotação externa aduzida, ele gira a mão e trabalha a rotação externa com o ombro pronado e com o antebraço pronado e o antebraço supinado. Então, é uma opção. E aqui vale um ponto também muito importante. Pacientes que sofrem luxação de ombro, eles têm a resistência muscular bem diminuída, justamente pelo sofrimento dos mecanorreceptores, tudo fica mais fraquinho, tudo fica mais fadigado rápido, tá? Então, a gente vai começar com cargas leves. Aqui é um paciente, a gente está falando, por exemplo, de uma luxação primária, o paciente talvez nem tenha passado por cirurgia. Esse caso aqui passou por cirurgia, vou explicar já mais aprofundado o caso dele, tá? Mas vamos focar aqui no exercício. Os pacientes, eles têm uma resistência diminuída, tá? Então, é importante que a gente saiba isso, que a gente vai ter que começar com volumes pequenos, porque o paciente, ele vai cansar rápido. E para a gente não ter um efeito rebote depois, de mais desconforto, né, pós-exercício, a gente tem que começar devagar. Tá? Então, nesse exercício aqui com a faixa elástica, ele está fazendo o trabalho de rotação externa, com a mão pronada, com a mão supinada, tá bom? E aí, a gente pode progredir depois para amplitudes maiores de rotação, com o braço, por exemplo, a 45 graus, e depois chegar no braço a 90 graus, que foi essa progressão que eu fiz também com esse paciente ao longo do tratamento, tá? Normalmente, a gente vai passar aí pelo menos 3 meses com esses pacientes, de 3 a 6 meses, tá bom? E aí também ele já estava sendo orientado para ir para academia, enfim. Deixa eu compartilhar então um outro exercício que eu fiz com ele, que foi justamente a progressão, já trabalhando nessa amplitude de mais apreensão, que é com o ombro a 90 graus. Que é justamente o exercício também que eu trouxe ontem. Peraí, tem esse, eu acho que esse aqui é o mesmo, deixa eu ver. Eu já esqueci se esse aqui é o mesmo ou não. É o mesmo exercício, só que fazendo em uma velocidade mais lenta, com foco principalmente aí, no meu caso, queria trabalhar com ele essa resistência, tá? E a progressão para amplitudes de mais medo, a gente fez com o puxada costas, ó. Deixa o vídeo aqui aparecer. Pronto, olha só. Prestem atenção não só no exercício, prestem atenção na feição do paciente. Ele tem muito medo do ombro sair, tá? E essa posição, como eu falei, de abdução com rotação externa, é a que gera maior apreensão. Vou contar um pouquinho do caso desse paciente. Esse paciente, há alguns anos atrás, sofreu uma lesão traumática, uma luxação anterior traumática jogando vôlei. Ele passou pela cirurgia, fez a fisioterapia nessa época lá, não comigo, tá? Com outros profissionais. Só que com 6 meses da cirurgia, o médico já liberou ele para voltar a jogar, com 6 meses, né? E liberou baseado basicamente no tempo de tratamento, não nas variáveis reais do paciente, de força, de resistência, de medo, né? Não levou isso em conta, levou simplesmente o tempo pós-cirúrgico e liberou ele para jogar. Ele voltou a jogar e o que é que aconteceu? O ombro dele voltou a luxar. Provavelmente porque quando o ombro, quando foi liberado ele para retornar ao esporte, ele não estava com o ombro preparado para um nível mais intenso, mais complexo de exercícios.
provavelmente a força dele não estava ainda boa. Se a força dele não estava boa, ele não tinha estrutura para estabilizar aquele ombro que já estava fragilizado. Mesmo pós-cirúrgico, o ombro fica fragilizado. Então, ele voltou muito cedo ao esporte, né? E justamente culminou em uma reincidiva. E desde então, várias situações de subluxação, de luxação aconteceu, tá? Esse paciente teve tanto o Hill-Sachs como o Bankart e passou pelo processo cirúrgico e estava aí no INSS, enfim, num processo de conseguir o INSS, mas estava sofrendo, então procurou minha ajuda para a gente poder trabalhar nesse período. E a gente fez todo esse trabalho de forma progressiva. Fiz a dinamometria dele, os exames de força dele estavam bem ruins, enfim. E aí eu fui justamente trabalhar esse fortalecimento progressivo e trabalhar essa força nessas amplitudes de mais medo, tá? E aí vocês percebem essa feição dele de apreensão, né? E aí como é que eu respeito essa limitação? Porque provavelmente esse paciente, ele é candidato para uma lesão de revisão, ou de uma cirurgia de revisão. Ele vai precisar reoperar, tá? E ele tá aguardando esse processo que ele começou aí, ser completado para ele poder pensar numa segunda cirurgia, tá certo? Então, ele é um paciente de cirurgia de revisão, sim, só que ele não pode fazer no momento e a gente não vai abandonar esse ombro. A gente vai trabalhar, fortalecer ele dentro da amplitude que ele tem hoje, dentro do que ele tem permitido para hoje. Então, esse exercício, a maioria dos pacientes, eu peço para descer até aqui atrás da cabeça. Vocês veem que com ele não. Com ele eu digo, quando você começar a ter aquela sensação, você volta. Porque eu comecei o quê? A trabalhar essa posição de apreensão, dele perceber que existe algum grau de liberdade que ele já pode fazer e fortalecendo o ombro também nessa amplitude que ele já tem. A gente vai tentar preservar ao máximo possível tanto a força do ombro como a resistência, como a ADM também, para esse ombro não ficar cada vez mais fraco e só piorar o grau de instabilidade dele e uma artrose precoce também que ele tem grandes chances de desenvolver, né? Então a gente fez todo esse trabalho de forma progressiva e a puxada costas é um exercício que a gente trabalha, gente, agora mais final, tá? A gente não vai pegar um paciente que acabou de luxar o ombro e colocar uma puxada costas que a gente vai lascar esse paciente. Então, é feito de forma progressiva. Então, aqui eu tenho um trabalho escapular, né? Além da rotação externa, além desse trabalho proprioceptivo, além do trabalho da autoeficácia, do medo e evitação que a gente está fazendo esse trabalho também psicológico, assim, com esse paciente, tá bem? Olha o medo dele, olha a expressão de medo dele. E muitos pacientes se sentem desvalorizados nesse quesito, como se os profissionais não levassem em conta esse medo que ele tem, que é real e vai atrapalhar em tudo se a gente não trabalhar, tá bom? Então, pacientes que sofreram luxação anterior no ombro, lesão de Hill-Sachs, lesão de Bankart, que é um conjuntinho, né, que acontece normalmente quando tem a luxação anterior, 80% dos pacientes desenvolvem Hill-Sachs e desenvolvem também o Bankart. Tá bem? E se for lesões repetitivas, recidivas, aí é que tem mesmo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar dessa forma progressiva com esses pacientes. Respondendo então a pergunta da nossa colega, depende da fase que a gente tá, a gente vai ter uma prioridade, tá bom? O que é que não foi consenso de ser trabalhado nesses pacientes? Por exemplo, mobilização articular com foco em ganho de ADM. Porque é um paciente que já está com uma frouxidão ligamentar, então não faz muita lógica a gente trabalhar com esse objetivo. Trabalhar ali uma mobilização, numa fase mais sintomática, pensando ali no grau 1, grau 2, em diminuir a dor, vale a pena. A gente pensar se a gente observar que o paciente está tendo o resultado positivo disso, tá certo? Mas não é consenso, assim, de ser algo básico da gente trabalhar com esses pacientes. É mais isso que a gente conversou, fortalecimento, os exercícios, sendo construídos de forma progressiva, bastante educação em dor, explicar para ele o que é que aconteceu, o que é que a gente vai precisar evitar nesses primeiros momentos. Então, essa educação mais os exercícios terapêuticos são essenciais, tá bom? Rosalina, você atende online ou só presencial nessa fase? Rosalina, pacientes de luxação no ombro, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar online, mas eu trabalharia tranquilamente também, tá? Porque como eu trabalho basicamente com exercícios, eu não tenho diferença entre presencial e o online.
As instruções seriam as mesmas, o tratamento seria supervisionado, os exercícios é supervisionado, só que de forma online. Então, não teria diferença para mim, tá? Um pós-operatório na fase inicial é que aí eu talvez pensasse um pouquinho no online, a depender do nível de incapacidade do paciente, do medo do paciente, da preferência do paciente também. Mas dá para a gente trabalhar com manobras de mobilização de ADM, por exemplo, ativo-assistida e ativa no online também, tá? A gente tem os self-snags do Mulligan, por exemplo, que dá para a gente desenvolver tranquilamente, mas aí eu teria que conversar com o paciente para ver o nível de aceitação do paciente, porque não seria nem muito uma barreira para mim em si, seria uma barreira de confiança do paciente. Então, num pós-operatório, um paciente muito cinesiofóbico, às vezes ele gosta de ter o profissional ali presencial. E a gente tem que respeitar essa preferência, tá bom? Então, do meu lado, eu não teria limitação entre o online e o presencial. Mas eu teria que conversar com o paciente, porque é um paciente que tem um medo muito grande, entende? Então, a gente tem que ter esse feeling para a gente poder determinar isso direitinho, tá bem? Vou mostrar só mais um exercício que eu fiz com esse paciente e passar para a próxima pergunta, tá bom? Pra gente ver se a gente fica aqui num tempinho não tão longo de live, porque eu sei que muita gente... Eu quero justamente pegar, gente, esse período que vocês estão indo pro trabalho, né? Então, não quero ultrapassar para vocês poderem aproveitar, tá bem? Deixa eu mostrar só mais um, então, aqui. Esse aqui já é a outra pergunta, ó. Spoiler. Peraí, não é isso aí que eu quero mostrar, não, gente. O outro exercício que eu progrediria, que eu faria como progressão, que eu fiz, na verdade, como progressão para esse paciente, foi esse aqui, ó. É um get up, tá? Então, agora a classe de movimento não é mais o foot hand crawl, não é mais o crawling, desculpa, o engatinhar, é agora os get ups. E qual é o objetivo aqui desse exercício que eu estou fazendo com ele? Resistência mais uma vez. Então, é um exercício que ele está fazendo na posição de overhead. Quando a gente coloca nessa posição de overhead aqui e ele faz essas mudanças, essas transições de posição, o nosso braço faz isso aqui, gente, ó. E a gente tem que estabilizar. Então, eu estou trabalhando a estabilização e a propriocepção com esse exercício aqui. Toda vez que o braço balança, eu estou ativando a musculatura estabilizadora. E ele faz com bastante calma, com uma vagarosidade, justamente porque ele não tem confiança nesse braço. Ele não tem uma estabilidade boa. E alguns pacientes, por exemplo, não de luxação de ombro necessariamente, pacientes de outras disfunções, de ombro, de coluna, de joelho, enfim, aonde eu utilizo esse exercício, muitas vezes eu coloco uma carga mais alta. Eu coloco 6 quilos, eu coloco 10 quilos, a depender do nível do paciente. Esse paciente ele não conseguia fazer com 3 quilos, com mais de 3 quilos. Essa anilha, se eu não me engano, são 2 quilos, tá? De 2 a 3 quilos. E vocês veem, olha o nível de cansaço. Ele precisa se concentrar e olha o nível de cansaço que ele tem no final. Ele faz 3 repetições e o braço está morto, tá? Então, eu trabalho também a resistência e, mais uma vez, a cadeia cinética. Eu estou aqui integrando força de tronco para ele poder fazer o movimento de se levantar do chão e força de membros inferiores, tá? Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a estabilização do ombro aqui. Então, esse é um excelente exercício também para uma fase mais média final, tá, de tratamento. O paciente precisa ter ganhado uma certa confiança no ombro, que a gente vai trabalhar para poder conseguir melhorar essa estabilização do ombro também, tá? E o ombro cansa, lembrem disso, gente. Pacientes com luxação do ombro, eles têm um nível de fadiga, eles entram em fadiga muito rápido. Então, começa com volume baixo, sempre perguntando ao paciente, sempre tendo feedback do paciente. Tá bom? Então, esse get up aqui com o braço acima da cabeça é também uma forma da gente progredir depois os exercícios com esse foco de estabilização. Tá certo? De forma geral, é isso que eu responderia para essa fisioterapeuta que me perguntou no privado. Quem tiver dúvida, me manda perguntas lá no privado, que eu também estou trazendo aqui para vocês. A gente está podendo discutir isso aqui e compartilhando esse momento, tá bom? Fiquem à vontade aqui para tirar as dúvidas de vocês, como a Rosalina fez também, que eu vou respondendo à medida que a gente vai tendo um espaçozinho aqui, tá bem? Vamos agora para a segunda pergunta. A outra fisioterapeuta foi sobre ombro congelado. Então, vamos transicionar agora 180 graus. A gente saiu de uma frouxidão ligamentar para um possível caso de ombro congelado, de rigidez, né? Então, ela falou o seguinte, ó.
Deixa eu deslocar aqui minha telinha que está em cima da pergunta. Ela comprou o meu curso, gostou bastante dos conteúdos, que bom, fico feliz. E aplicou em uma paciente, olha só, uma paciente então, que teve uma fratura da própria altura, um paciente, né? Que teve fratura da própria altura, ficou com o braço imobilizado por 30 dias e é um paciente idoso, de 65 anos. Teve uma fratura proximal do húmero. Quando o médico liberou para físio, os movimentos estavam bastante comprometidos. Em todos os movimentos. Começamos a fisioterapia com mobilização articular, movimentos ativos. No início ele não conseguia fazer quase nada por conta da dor. Agora eu estou conseguindo progredir mais nos exercícios. Depois do seu curso, que a gente tem dentro do método Roots na reabilitação do ombro, que é o curso, a gente tem a aula de ombro congelado, que inclusive mês passado eu atualizei ela, eu fiz até um evento ao vivo, tá bom? Agora eu estou conseguindo progredir mais. Depois do seu curso, coloquei ele no chão, para realizar mais exercícios em cadeia cinética fechada. De acordo com os achados, eu acredito que seja ombro congelado, mas segundo o ortopedista dele, não é. Porém, eu sinto que os movimentos do braço dele estão travados. Não estou conseguindo ganhar tanto nas ADMs dele. Se você puder me dar umas dicas, te agradeço. Vamos lá. Vamos dar uma recapitulada na aula de ombro congelado, tá? Primeiro, o diagnóstico é bastante complicado, porque a gente não tem exames de imagem que possam confirmar e afirmar com precisão, tá certo? A gente não tem testes também funcionais, testes clínicos que também comprovem o ombro congelado. Então, é uma patologia, é uma disfunção por exclusão. A gente exclui outras coisas e baseado também na apresentação clínica, o diagnóstico é 100% clínico. Então, baseado na história do paciente, baseado nos sintomas e nos sinais que o paciente apresenta, a gente vai construindo esse diagnóstico juntos, tá certo? Rosalina, já eu volto na sua pergunta, tá bem? Mas pro final eu vou responder para você. Então, o paciente ele tem vários pontos que favorecem a gente desconfiar sim de um ombro congelado. Eu concordo com essa fisioterapeuta. Ele tem sinais que a gente pode sim desconfiar de um ombro congelado. Por quê? Qual é o fator de risco para ombro congelado? Ser mulher, mas nesse caso é um homem, tá? Idade avançada, fratura, tempo imobilizado. Ele tem 3 fatores aqui que podem sim desencadear um ombro congelado. Ele teve uma fratura proximal do húmero, ali na cabeça humeral. Ele teve 30 dias de imobilização. Então, aqui são fatores de risco forte. E ele tem 65 anos de idade. Ele, primeiro, teve uma fase ali que ela disse que ele não conseguia fazer quase nada por conta da dor. Então, ele teve uma fase onde a dor era o sintoma mais prevalente comparado à rigidez. E depois, essa dor foi diminuindo e agora a rigidez ela é mais prevalente. E na classificação atual que a gente tem de ombro congelado, a gente tem essas 2 fases. Dor maior do que rigidez e depois a fase rigidez maior que dor. Aquela fase de congelamento, depois que descongela, isso a gente já não utiliza mais essa classificação, tá certo? A gente vai dividir essas 2 fases. A fase onde a dor é mais prevalente do que a rigidez e depois a fase onde a rigidez é mais prevalente do que a dor, tá bom? Então, tem sinais aqui que apontam que a gente pode estar diante um quadro de ombro congelado, sim. Então, o médico pode estar certo de que não é? Também pode, porque a gente não pode afirmar com toda a certeza no mundo. Mas todos esses sinais levam a suspeita de ombro congelado. E aí, o que é que a gente vai fazer com esse paciente? O que está sendo feito, tá? Se for realmente um ombro congelado, a gente vai trabalhar, já que está agora na fase de rigidez, né, maior do que a fase de dor, trabalhar as mobilizações articulares, trabalhar exercícios para tentar manter a função do ombro. Uma vez que a gente sabe que a gente não consegue acelerar essa melhora do paciente, eu vou depender realmente de um tempo biológico para o próprio ombro ele ir desfazendo o ombro congelado, desfazendo a rigidez capsular e ele conseguir ganhar mais movimentos. Então, o que a gente tem como papel dentro da fisioterapia é manter,
manter ao máximo aquela função daquele ombro, aquela musculatura daquele ombro, para evitar perdas que piorem ainda mais o quadro do paciente. E aí, com o tempo, a gente vai ver como esse quadro vai se desenvolvendo. É importante trabalhar aqui o quê? As expectativas do paciente. A gente tem que deixar bem claro desde o início, ó, você está com um quadro assim, que tem o risco de estar desenvolvendo essa condição. E essa condição, ela acontece dessa forma. A gente não tem um tempo certo, então tem pacientes que com 6 meses melhoram, tem pacientes que com 2, 3 anos ainda apresentam. Não sei, valia a pena a gente saber se esse paciente tem diabetes, se esse paciente tem disfunção de tireoide, que principalmente a diabetes, ela infelizmente atrapalha muito o prognóstico. O paciente tem uma maior dificuldade em melhorar, porque a diabetes ela é um fator de risco por si só em desenvolver ombro congelado, tá? A gente chama de ombro congelado secundário. Então, disfunção secundária, ou seja, quando o paciente não teve trauma, não teve fratura e do nada o ombro começou a desenvolver esses sinais de ombro congelado e muitas vezes é decorrente da diabetes, tá certo? E a diabetes, além de ser um fator de risco, é um fator que também gera um prognóstico pior. O paciente tem mais dificuldade em melhorar, principalmente se ele não tiver com a diabetes balanceada, né, controlada. Então, vale a pena a gente também ter essa informação e a gente precisa falar isso para o paciente. Olha, a gente está com essa condição, é uma condição difícil de tratamento, a gente vai fazer um trabalho aqui para manter ao máximo essa sua função, continuar estimulando o seu ombro para você não ter perdas piores, mas aí a gente vai ter que esperar pelo menos uns 6 meses para a gente ver a evolução desse seu braço. Não vai prometer que em uma sessão isso vai resolver, que em um mês isso vai resolver, que você tem grandes chances de perder sua credibilidade, você profissional, tá bem? Então, esse paciente, ele tem sim características que podem sugerir ombro congelado, tá? E aí é continuar o trabalho que está sendo feito, as mobilizações articulares, os exercícios para trabalhar força, para trabalhar a própria ADM ativa, com a faixa elástica, com os exercícios de chão, bastante engatinhar com esse paciente, bastante movimentos de solo, tá bom? E transições. Quem tem o curso completo de ombro, o método Roots na reabilitação do ombro, tem acesso à minha biblioteca de exercícios completa, tá? Então, tem os exercícios de engatinhar, tem os exercícios de solo, enfim, e aos poucos eu tô alimentando. A minha biblioteca que fica disponível para os meus pacientes, onde eu construo os planos de tratamentos, tem mais de 500 exercícios, gente. Então, aos pouquinhos é que eu vou colocando lá dentro da plataforma e disponibilizando, tá? A biblioteca para ficar cada vez mais cheinha, mais completa, para vocês terem mais opções de exercícios para utilizar com os pacientes, conseguir mudar de acordo com a necessidade de cada paciente, tá bem? Então, eu manteria, esse seria a minha condução. Continuaria com as mobilizações, com os exercícios e iria vendo progressivamente a evolução desse paciente. É uma disfunção que é frustrante de tratar, gente, quando está nessa fase de rigidez, porque a gente não vê sinais grandes de melhora, justamente porque a gente precisa respeitar o tempo biológico. E a gente não tem controle sobre esse tempo biológico, tá? Então, as expectativas do paciente e do fisioterapeuta precisam estar bem alinhadas e bem de acordo com o que a disfunção realmente ela exige, tá certo? Mas eu manteria justamente essa mesma condução de tratamento, tá bom? Vou responder então aqui a pergunta final da Rosalina. Minha paciente tem luxação, porém é idosa e não vai conseguir fazer esses exercícios. Rosalina, a gente vai ter que adaptar, tá certo? A depender da condição de cada um. Mas não pela idade, tá? Testa, vê o que ela consegue fazer, porque a gente pode se surpreender. Eu tenho uma paciente de 87 anos de idade, eu vou atender ela hoje, inclusive de 10 horas, e eu faço tudo com essa paciente no chão. Tá claro que cada condição é diferente, ela não tem uma luxação anterior no ombro, ela tem uma lesão massiva do manguito rotador, tá certo? Então o ombro esquerdo dela é bem fraquinho, mas hoje, graças a Deus, a gente já consegue ativamente, ela traz a mão aqui na cabeça, 2 repetições, na terceira já falha tudo, já cansa tudo. Mas é uma paciente que tem complicações, não pode passar por cirurgia, que ela seria uma grande candidata para prótese reversa. Falando em prótese reversa, dia 29 de agosto tem aula ao vivo, tá? Sobre reabilitação pós-prótese reversa do ombro. Bem interessante, é uma aula que eu estou atualizando, já tem lá no curso, mas ela está bem antiga, tá? Mudei praticamente bastante coisa da aula, muita coisa nova apareceu.
de evidências científicas, enfim, então eu vou atualizar e a aula atualizada vai ser ao vivo e online. O link tá na bio ou comenta aqui prótese, que vocês também recebem o link para assistir, para estar juntinho comigo, tá bom? E quem não pode estar, tem também como acessar a aula gravada. Comenta prótese que vai aparecer tudo para vocês no direct, as informações, tá certo? Então essa paciente que eu tenho, ela é uma forte candidata para prótese reversa, mas não pode colocar. Mas ela vai para o chão, eu ensinei ela a sentar e levantar. Mesmo com essa lesão massiva do ombro, hoje ela consegue fazer alguns tipos de sentar e levantar. A gente faz muito exercício do solo, ela teve uma evolução muito boa num quadro geral. Era uma paciente com radiculopatia lombar crônica também, um quadro bem complicado. 87 anos, paciente online, a gente consegue trabalhar assim bastante coisa, tá bom? Então, Rosalina, vê o que sua paciente consegue fazer, tá bem? Não se limita muito pela idade, a não ser que seja uma idade realmente muito avançada, mas os idosos podem nos surpreender, tá? Eu sempre incentivo a testar, para aí sim a gente ter uma ideia verdadeira, vamos dizer assim, do paciente. A gente testou, viu o que ele é capaz e o que ele não é capaz, tá bem? Eu acho que teve mais uma pergunta aqui no início. Ah, não, foi da Cleide. Faz 3 anos que meu ombro dói e nem consigo levantar o braço. Cleide, tem que marcar a consulta para a gente poder saber, tá certo? Porque é só a partir da avaliação que a gente consegue ter uma visão clara do que precisa ser feito e do que está acontecendo. Tem tantas causas para dor no ombro, assim, que são muitas, diferentes, tá bom? Então, precisa realmente fazer uma avaliação bem feita para que a gente possa ter clareza sobre o seu quadro e realmente tratar de forma que você tenha resultados, tá bem? Então é isso, gente. Meu objetivo hoje foi trazer essas duas perguntas que esses fisioterapeutas me fizeram. A gente se encontra sexta-feira, tem, de novo, às 7 horas da manhã, e eu vou trazer um caso clínico de um paciente meu que foi bem interessante da gente tratar, com um diagnóstico fake, um diagnóstico falso, vamos dizer assim, de ombro congelado, e a gente vai conversar sobre esse caso aqui, do que a gente precisa muitas vezes avaliar além da dor do paciente, tá? E tratar também muito além da dor. A gente conversou um pouquinho hoje aqui sobre o medo, a apreensão que precisa ser trabalhado nesses pacientes, e esse paciente também tem uma peculiaridade bem legal que eu vou trazer para vocês sexta-feira de novo às 7 horas da manhã, tá bem? Encontro vocês. Lembrando, aula dia 29 de agosto sobre reabilitação pós-prótese reversa do ombro. Link na bio, comenta prótese aqui, ou depois que essa live for pro perfil também, pode colocar que vocês recebem o link no direct, tá bom? Agradeço a participação de vocês. Encontro vocês sexta-feira, às 7 horas da manhã, para mais um Papo Roots. Até lá. Tchau, tchau.